Que o trabalho exercido pelo homem seja diferente do exercido pela mulher é simplesmente uma injustiça institucionalizada. É preciso acabar com ela. A respeito da mulher que opta por ficar em seu lar cuidando dos filhos, disse a feminista Simone de Beauvoir a sua amiga Betty Friedan. Simone de Beauvoir era a mulher de Sartre, Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista ateu francês. Simone de Beauvoir escreveu a sua amiga Betty Friedan, feminista americana: pensamos que nenhuma mulher deveria ter esta opção. Não se deveria autorizar a nenhuma mulher ficar em casa para cuidar de seus filhos. A sociedade deve ser totalmente diferente. As mulheres não devem ter essa opção, porque se essa opção existe, demasiadas mulheres decidirão por ela. Muito bem, palavras de Simone de Beauvoir a Betty Friedan. As feministas não gostam de iniciativas... Já falei isso, não é? O feminismo de gênero é inimigo frontal da família, lugar em que os papéis de cada sexo são socialmente construídos. Para abolir a família, é mais eficiente conservar seu nome e mudar o sentido. Vamos falar de famílias. Vamos criar o Estatuto das Famílias. Família poderia significar não apenas a união perpétua entre um homem e uma mulher com seus filhos, como nós a conhecemos, como também, por exemplo, a união de duas lésbicas de mais uma criança gerada por inseminação artificial, ou então dois homossexuais e um filho adotivo, entre aspas. Para o feminismo de gênero, a religião é uma invenção humana. As feministas, as primeiras religiões, foram inventadas por homens para oprimir as mulheres. Por isso, as feministas radicais redesenham a imagem de Deus como Sofia, a sabedoria feminina. É preciso, portanto, adorar não a Deus, mas a deusa. Na 4ª Conferência Mundial das Nações sobre a Mulher, realizada em Pequim em setembro de 1995, houve uma enorme discussão com a tentativa de introduzir o termo gênero e a perspectiva de gênero no documento. Na ocasião, a ex-deputada Bella Abzug, dos Estados Unidos, disse: o sentido do termo gênero evoluiu, diferenciando-se da palavra sexo, para expressar a realidade de que a situação e os papéis da mulher e do homem são construções sociais sujeitas à mudança. Diante da preocupação dos delegados de diversos países em incluir o termo gênero no documento, Bella Abzug disse: o conceito de gênero está encravado no discurso social, político e legal contemporâneo. Foi integrado à planificação conceitual, à linguagem, aos documentos e programas dos sistemas das Nações Unidas. Os intentos atuais de vários estados de apagar o termo gênero da plataforma de ação e substituí-lo por sexo é uma tentativa insultante, degradante de revogar as conquistas das mulheres, de nos intimidar e de bloquear o progresso futuro. Palavras de Bella Abzug, ex-deputada dos Estados Unidos, na Conferência de Pequim. Percebe-se a paixão com que a oradora defendia a ideologia de gênero na conferência. Mas ela não estava sozinha. A feminista canadense Rebecca Cook, docente de Direito da Universidade de Toronto e redatora da Contribuição Final da ONU em Pequim, dizia que os gêneros masculino e feminino eram uma construção da realidade social que deveria ser abolida. Quanto aos sexos, ela dizia que já não são 2, mas 5: mulheres heterossexuais, mulheres homossexuais, homens heterossexuais, homens homossexuais e bissexuais. Que barbaridade, hein? Obviamente, a afirmação de que existem 5 sexos não tem fundamento algum na biologia da espécie humana. Fundamenta-se numa ideologia que defende o homossexualismo e impede igualdade com a união entre um homem e uma mulher. Para lutar contra a ideologia de gênero, devemos evitar
usar a linguagem criada pelos adversários. Usar tal linguagem é o primeiro passo para render-se à ideologia de gênero. Os vocábulos gênero, homofobia, orientação sexual não devem ser usados, a não ser entre aspas, quando for necessário fazer uma citação. Qual é o antídoto para a ideologia de gênero? Valorizar a família natural. Os maridos devem recordar que sua condição de chefe implica um dever maior de amar a Deus. Serão julgados sobre o modo como cuidaram da esposa e dos filhos. É sobre o marido que recai a maior parte da responsabilidade em corrigir ou exortar um filho adolescente. É ele que deve dar o exemplo. Deve ser o primeiro a rezar e a convidar a família a rezar. Deve abster-se de tudo que na televisão não agrada a Deus, como as novelas, e exigir dos familiares que façam o mesmo. Não podem refugiar-se na ilusão de que a mulher fará o que é a missão dele fazer, dirigir a família. Ao contrário daquilo que pregam as feministas, existe uma mulher natural. Tal mulher não desempenha um papel como os artistas de uma peça teatral, mas realiza uma vocação. A vocação da mulher é a da maternidade. A maternidade realiza a mulher mais do que qualquer doutorado, disse certa vez o médico Dr. Ubatã, ginecologista em Brasília. No entanto, nós cristãos sabemos que para a mulher a maternidade não é apenas vocação, mas salvação, pois está escrito: ela, a mulher, será salva pela sua maternidade. 1 Timóteo 2,15. A presença da mulher em casa junto aos filhos nunca poderá ser substituída. Antes de decidir por um emprego fora do lar, a mulher cristã deve perguntar se o sucesso profissional por ela desejado compensará a lacuna que ela deixará dentro de casa. Afinal, ela também já foi criança e sabe quanto valia para ela a presença constante da mãe. Sobre isso, cite-se o discurso do Papa Bento XVI em sua viagem ao Brasil de 2007. As mães que querem dedicar-se plenamente à educação dos filhos e ao serviço da família devem gozar das condições necessárias para o poder fazer. E por isso têm direito de contar com o apoio do Estado. De fato, o papel da mãe é fundamental para o futuro da sociedade. Palavras do Papa Bento XVI no seu discurso da sessão inaugural dos trabalhos da 4ª Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, em Aparecida, no dia 13 de maio de 2007. O trabalho doméstico é cansativo, repetitivo e não costuma receber grandes elogios. No lar, a mulher é como um alicerce, que ocultamente sustenta a construção. Pena que muitas hoje queiram deixar de ser alicerce para se tornarem fachadas. Homens e mulheres são complementares, mas não são inimigos natos. Ao contrário, são mutuamente complementares. Um precisa do outro e completa-se no outro. Assim como não existe um homem independente, pois ele depende da esposa, que, entre outras coisas, prepara a sua comida e lava as suas roupas, é inútil querer que a mulher seja independente do homem. Ambos são membros de um só corpo, uniram-se em matrimônio para se tornarem uma só carne. Gênesis 2:24. Não deve causar espanto, portanto, que o número de homens no Congresso Nacional seja maior que o de mulheres. Se todas as mulheres se lançarem à carreira política, com quem ficariam os filhos? O que seria da família? E será que os políticos homens, simplesmente por serem homens, são incapazes de defender o direito das mulheres? Não faz sentido pretender, e muito menos obrigar por um sistema de cotas, que metade dos cargos públicos seja ocupada por mulheres, como pretendem as feministas. Eis o antídoto para a ideologia de gênero: que homens e mulheres não tenham vergonha de serem diferentes, que eles fomentem a unidade, mas não a uniformidade, nem a massificação, que ambos se gloriem de ter filhos, muitos filhos, para a glória de Deus, que não transfiram para o Estado a tarefa insubstituível de serem os primeiros educadores e, sobretudo, não transcurem a educação religiosa das crianças.
Pronto, gente. Falamos então sobre a ideologia de gênero e espero que você que assistiu esteja agora vacinado contra ela. Nós agradecemos todas as orações que vocês já fizeram e continuam fazendo por nós e pedimos que aumentem essas orações à medida que se aproxima a data da inauguração da nova sede administrativa e da nova Casa da Gestante. Pedimos que rezem muito e que ofereçam os seus trabalhos para que possamos elaborar uma casa que seja digna da presença dos mais importantes dos hóspedes, que é Jesus no sacrário e os meninos e as meninas no sacrário, que é o ventre de suas mães gestantes. Esta será a nossa missão, acompanhar estas pessoas durante a gestação, o parto e o puerpério. E eu peço para vocês as nossas orações. Rezem muito por nós, por esse trabalho e por aqueles a quem servimos. Reze que nós os sirvamos como serviríamos ao próprio Cristo, porque o que fizermos ao menor desses irmãos é a Cristo que estaremos fazendo. Papel tamanho A4, como de costume, que também é muito bem-vindo. Vamos agora inclinar a cabecinha para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe, proteja-nos e guarde com toda a bênção no céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.